recentemente, né, toda a cidade de Fortaleza ficou sabendo assim, que o seu Geraldo faleceu. Ele tinha uma rica contribuição na história da nossa cidade, porque é no sebo Geraldo que a gente encontra várias leituras, né, leituras da política, o esporte. Nós estamos num sebo referência, né, da nossa cidade, quiçá do nosso estado. Geraldo, né, foi um ser iluminado, que começou vendendo livros na rua. Conheci o Geraldo desde 1975. Éramos vizinhos e acompanhei bastante a história dele. A gente fez 32 anos de casado em abril, né? Falar do meu pai para mim é motivo de orgulho por tudo que ele construiu assim para a nossa família, que é um homem que veio do zero mesmo. E desde quando eu me entendo por gente que minha vida é boa, confortável, graças ao suor dele, ao trabalho dele. Fortaleza e Nacional, o jogo mais antigo. Eu fui a vida toda, durante 25 anos que a gente tem esse sebo, né? Aliada do Geraldo, cúmplice, que a gente trabalhou sempre lado a lado, um do outro, né? Então, é uma história bonita. Eu tenho eu tive um professor na minha vida, que foi o Geraldo. Ele me ensinou tudo que eu sei aqui dentro, né? A conhecer livros, a atender o público, a comprar e a vender livros. O Geraldo, ele era uma figura muito imponente. Tinha uma presença muito imponente, até em silêncio. E a risada, a alegria faz muita falta. É um legado de muita perseverança. E me ensinou também, particularmente, sobre a alegria até nos momentos mais difíceis. E a história dele foi bem de perseverança, sabe? Começou a trabalhar na praça e passou por momentos difíceis. Sempre os rapas não deixavam ele sossegado, né? Muitas vezes ele perdia a mercadoria dele e começava tudo de novo, sabe? Nunca ele foi de desistir, sabe? Aí, como tem sempre alguém que observa a gente, né? Tinha um senhor que, de tanto ver o sofrimento dele, ele ofereceu uma banca a ele. Chegou para ele e perguntou: Geraldo, você quer uma banca para você ficar sossegado, não ter mais incomodação desses guardas? Aí ele: quero sim. Aí ele presenteou o Geraldo com uma banca, sabe? E essa banca era localizada na rua Senador Pompeu, onde era a antiga Otoche, sabe? E lá ele começou a trabalhar, vendendo revista. E assim o Geraldo foi levando a vida, sempre com muitos amigos, sabe? E quando a gente casou, ele continuou, ainda tinha banca, mas não demorou muito. Ele botou um pontinho, conseguiu um pontinho, uma lojinha, né? Aqui na Senador, Rua Pedro Pereira. Aí lá ele começou. O sebo realmente começou na Pedro Pereira, sabe? E depois passou para Cristóvão Gonçalves e veio a construção do Metrofó e ele teve que fechar lá e arrumou esse ponto, que já tem mais de 27 anos aqui, esse ponto. E assim ele foi, a vida dele foi essa, sabe? Quando eu comecei a trabalhar com ele, eu já sabia que ele torcia Fortaleza, eu não tinha time nenhum. Eu era totalmente sem horizonte. Eu disse: primeiramente eu tenho que torcer Fortaleza. E aí, mas não, a minha família toda, quase todos torcem Fortaleza, e Geraldo também, né? Então, quando tinha jogo do Fortaleza aqui, que a gente não tinha televisão, ele trazia de casa, e aí colocava ali em cima da mesa. Às vezes a gente fechava até a porta para poder assistir a partida em paz, né? O povo ficava chegando. Eu não consigo dizer assim qual foi o primeiro jogo que eu fui no PV ou no Castelão, porque eu era muito pequeno, realmente não tenho essa lembrança, não lembro mesmo, mas eu sei que eu fui em muitos jogos assim na minha infância que eu ficava muito feliz que meu pai chegava do trabalho e a gente vai pro jogo. E era de surpresa assim mesmo, a gente ia pro estádio e para mim sempre foi um momento o ápice assim, da minha felicidade era estar no estádio com o meu pai. Sempre foi assim, né?
Sempre ele foi torcedor de Fortaleza, sempre. E aí nasceu nossos 2 filhos, que a gente tem 2 filhos. Sempre Leão, né? Meu filho aqui que trabalha com a gente não perde um jogo, sabe? Ele deixou de ir para o estádio depois que ele ficou meio debilitado, né? Que não tinha muita força para ir. E antes dos meninos crescerem mais e ter habilitação, eu que levava. Levava o Geraldo e levava os meninos também para o estádio. Mas ele ia sempre, sempre, sempre. Ele passou um tempo sem ir e eu insistia muito assim, pai, vamos pro estádio, vamos. E ele sempre durou, não, depois eu vou e só vou me enrolando. Aí, a memória mais recente que eu tenho com ele, no estádio, assim, né, foi lá no Uruguai, que a gente teve o prazer de ir para essa viagem lá, para a final da Sul-Americana, que... emocionante. Que o Fortaleza passou, né, pelo Corinthians, e no outro dia eu vim aqui, ele estava sentado nessa cadeira, e eu chamei ele, com a esperança que eu ia receber não, certo que eu ia receber não, como eu já vinha recebendo não, assim. Pai, vamos pro Uruguai assistir o jogo, a final da Sul-Americana. Aí ele, vamos. Ele falou bora assim, nem pensou 2 vezes. Aí o pai vai mesmo, ele voou. E foi muito especial viver esse momento ao lado dele, ao lado da Albanise, minha sogra. Ter essa memória é muito importante. Diante assim, do significado que teve essa viagem pra gente, pra minha família, pra mim, o resultado fica assim em segundo plano, sabe? Desculpa. Olha, a maioria dos presentes que Geraldo recebia, de aniversário, até dia dos namorados, a Albanise sempre dava presente de símbolos do Fortaleza para ele. Era chinelo, era blusa, sabe? Tudo ele tinha, camisa de Fortaleza. Quando o Fortaleza ganhava um campeonato, sabe o que Geraldo fazia? Estela, fica aí que eu vou ali. Quando ele vieram com um monte de jornal, só para pegar os pôsteres e fazer quadro. Aí ele saía distribuindo os quadros com os amigos, inclusive com quem torcia contra que era amigo dele, mas que ele fazia só para tirar onda, né? Mandava deixar por moto Uber, né? Mototáxi. Vai deixar lá na casa de fulano de tal, que era torcedor do time aliado, né? Aí ele ligava, pouco mais o cara ligava. Ei, Geraldo, covardia foi essa, rapaz? Mas depois eles começavam a brincar, não tinha, assim, birra deles, era só, sabe, amigos, tínhamos à parte. Então, mas eles pegavam tudo quanto era jornal para pegar os pôsteres. O que tinha no jornal ele não queria nem saber. Era só o pôster, sim. Na casa dele é que tem mesmo. Então aqui é um sebo referência, onde a gente encontra várias obras, né, de autores cearenses, autores nacionais de outros estados, e em particular também do nosso futebol cearense. Então muita coisa que os pesquisadores do nosso futebol têm hoje, encontraram aqui no Sebo Geraldo. Inclusive estão esgotados, né? Um dos livros que foram garimpados aqui, que nos ajudou e muito a contribuir à história do futebol cearense e sobre a questão do racismo, é o livro Fortaleza, de Ontem e Anteontem, de Edgar de Alencar. Nesse livro, Edgar de Alencar, ele cita, né, que o Fortaleza é um dos primeiros clubes, né, que saiu primeiro a utilizar jogadores negros. E isso foi muito importante nas pesquisas, porque a gente acabou descobrindo que o Fortaleza foi o clube que teve o primeiro jogador negro campeão do futebol cearense, que foi o jogador Pirão. Fortaleza foi campeão em 1920, 1921, e o Pirão estava nesse elenco de jogadores negros, ao lado de outros jogadores negros que também estavam nesse elenco, principalmente em 1921, que o número de negros já aumentou no clube. É o caso de Djalma Botelho, né? É o caso do irmão do Pirão, né? Mais conhecido como Pirãozinho. Então, alguns jogadores negros também fizeram parte desse período. Então, o Sebo ajudou muito, né, a nós garimparmos, a termos material aqui, para contribuirmos, escrevermos, reescrevermos, né, a história do futebol cearense. Acho que não só o Geraldo contribui muito para a nossa cidade, mas outros sebos que ainda existem em nossa cidade, assim como o Geraldo também ainda existe, né? Então esses sebos são importantíssimos para a gente estar garimpando materiais, para a gente estar buscando os livros, nos ajuda na pesquisa.
A partir do momento que eu encontro o livro, encontro determinada ideia nesse livro, já vou buscar em outro livro que ele está citando, já vou buscar nos jornais, já vou tentar fazer uma conexão, né, com outros meios de pesquisa. Então, assim, os sebos são importantíssimos para a nossa cidade. Eu acho que não é só a questão do futebol, mas para política, para entender mais sobre política, entender mais sobre as cidades, entender mais sobre a história do nosso estado. Então, assim, é importantíssimo. Assim, ele deixou uma saudade muito grande, um vazio muito imenso no meu coração, na minha vida, né? Foram muitos anos. Mas a vida tem que seguir. E eu acredito que é o que ele espera que a gente faça, né? Que a gente continue seguindo a vida e o legado que ele nos deixou, que é esse paraíso de livros, né? Os clientes também ficaram muito sensibilizados com a perda do Geraldo, assim, tão repentina, né? Mas a gente não pode parar. E é o que ele queria. Eu acredito que é o que ele queria, que a gente continuasse, né? E a gente vai continuar, sim. E vamos continuar com esse amor, com esse legado aqui na livraria. Manter a memória dele sempre viva. Tudo que ele fez para conquistar, para chegar onde chegou. Vamos fazer o nosso melhor para manter isso vivo. E manter vivo também o amor dele ao Fortaleza, que passou por gerações e que foi muito, muito forte, muito importante. Nós estamos lá em todos os jogos, eu e meu esposo, e vamos continuar assim, dando continuidade realmente ao legado e ao amor que ele construiu e nos passou. Eu tenho uma missão muito difícil agora, que é dar continuidade ao legado dele, né? Ele foi uma pessoa muito, muito querida. A gente vê pelas mensagens que a gente recebe hoje, talvez a gente nem tivesse assim a noção de quanto meu pai foi importante assim para a cidade mesmo em si, para o estado. Muita gente chega falando que eu me formei graças ao seu Geraldo. Quando eu andava aqui, eu estava no colégio ainda, hoje eu estou formado, tenho um emprego, passei no meu concurso, graças a isso aqui que meu pai construiu e agora deixou pra gente dar continuidade.